TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco, são 11 horas e 13 minutos no Acre. Estamos começando aqui para você aí mais uma edição do RB Notícias, primeira edição ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020. Hoje, para quem não sabe, eu não lembro, é o dia dos jornalistas, o nosso dia, isso mesmo. Essa classe que deve muito a esta mulher aqui, que está aqui comigo, a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, do PSB, a nossa convidada especial. Seja bem-vinda, prefeita, bom dia. É sempre um prazer recebê-la aqui no programa. Bom dia Muniz. Na verdade, eu é que devo muito à classe dos jornalistas, tenho muito respeito por vocês, porque vocês, de uma forma muito correta, ética, muitas vezes, levam a informação adequada à nossa população. E uma população devidamente informada é uma população que tem mais condições, não é, de se defender, de criar possibilidade de se defender. E vocês fazem esse papel sempre levando informações. E aqueles que fazem isso, né? São muitos, como você, Socorro Camelo, o André que está aqui comigo, tantos outros, né? Que fazem isso de uma forma muito ética, merecem todo o nosso respeito. Eu vou pedir licença aqui aos nossos telespectadores, abrir um parênteses, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas uma questão de reconhecimento. Coincidência ou não, em abril de 89, há exatos 31 anos, esta jovem mulher comandava o DESU, Departamento de Ensino Supletivo, tinha sucedido a mãe dela. Sem alarde, como fazem hoje, eles comandaram talvez o programa mais eficiente de combate ao analfabetismo no Acre, sem estrutura nenhuma, era só... E eu lembro que, à época, há exatos 31 anos, o sindicato reivindicava o piso da categoria, 8 salários mínimos. E os proprietários de comunicação, cobertos de razão, exigiram, bom, nós temos que ter um mínimo de qualificação para esse pessoal. E aí, você... Digo você devido a... Sim. Mas, na verdade, tem que ser senhora. Imagina, tranquilo. Não mediu esforços. Conversou com o pessoal da universidade. Muniz, que memória, os empresários que memória aqui. que você tem. Fizeram uma parceria, trouxeram os melhores professores da USP e da UFRJ. E, numa força-tarefa, em 90 dias, com o aval da Universidade Federal do Acre, através dos cursos de extensão, né, do departamento... A Pró-Reitoria de Extensão, todos se qualificaram, obtiveram o 2º grau, tiveram, então, o registro definitivo. Você não lembrava disso, né? Você foi buscar longe, né? Eu realmente, assim, eu lembro desse momento, eu lembro dessa situação, mas já não lembrava dos detalhes, realmente. Mas aquele foi um trabalho muito bom, né? Eu já tenho mais de 35 anos de serviço público e ao longo desse tempo... Tenho, de fato, desse tempo, muitas memórias de resultados muito bons. Socorro Nery, pessoal, para quem não sabe, não lembra, já ocupou cargos importantes nas esferas municipal, estadual e federal. Por onde passou, deixou a marca da competência e da decência. Não é puxar saquismo, é uma questão de reconhecimento. Obrigada. Isto posto, vamos à nossa pauta. Prefeito, afinal de contas, eu vejo aí a senhora e o governador Gladson Cameli, são de partidos diferentes, ideologias diferentes, mas se uniram, esqueceram as ideologias, as bandeiras partidárias, contra o inimigo comum, né, que é o coronavírus, né, o Covid-19. Afinal de contas, de lá para cá, o que foi feito, vamos fazer um balancete, e, ao mesmo tempo, uma avaliação de tudo isso? Eu diria que o governador Gladson Cameli e eu pertencemos a partidos diferentes, né? Mas tanto ele quanto eu temos um perfil mais conciliador, um perfil mais flexível, na verdade. Nós não temos esse extremismo, né? Nem à direita, nem à esquerda. Se você perguntar o que eu defendo, eu vou lhe dizer, eu acredito que ele também defende as mesmas coisas. Eu defendo inclusão social, eu defendo democracia, eu defendo a liberdade.
Portanto, quando isso vai para a gestão pública, se materializa de que modo? Numa gestão que tem legalidade, numa gestão que prima pela austeridade, numa gestão que busca sempre decidir olhando para os interesses coletivos, busca sempre decidir, buscando incluir as pessoas que estão mais vulneráveis. Então, isso não tem partido, isso está acima de ideologias partidárias, né? Hoje não dá mais para a gente colocar partido dentro de caixinhas. Então, é só fazendo esse registro. De modo que a relação minha com o governador nesse trabalho do enfrentamento à pandemia do coronavírus, aqui em Rio Branco, tem sido uma relação muito fraterna, uma relação institucional muito boa, muito clara, onde nós estamos somando esforços, nem Estado nem Prefeitura tem recursos suficientes para tudo, então nós estamos somando esforços para fazer o melhor enfrentamento possível a essa pandemia, buscando salvar vidas. Esse é um trabalho que nós temos feito e que acredito que vai também refletir em outras ações. Eu tenho conversado muito com o governador nesse sentido, de fazermos também essa somatória de esforços, né? Também em outras áreas. A população está cansada dessa disputa, dessa briga, dessa picuinha, né? E eu estou totalmente à disposição, independentemente de aliança eleitoral, independentemente dessa situação mais partidária, né, política, eu estou à disposição sempre, e já disse isso ao governador, à disposição para trabalhar em conjunto, em união pela população de Rio Branco. Um mês depois da chegada, né, o registro do primeiro caso, nós temos aí 50 casos confirmados, evidente, mais do que isso, mas é o que o laboratório revelou, né? Está oficializado. Sim. E uma morte, lamentavelmente uma morte. Sim. De qualquer forma, poderia estar pior o quadro, né? Não fosse esse esforço da Prefeitura, do Governo, do Estado, do Governo Federal, de mãos dadas, né, Prefeita? Nós temos o entendimento, né? Eu digo nós, em razão de que o entendimento que eu tenho demonstrado, que o governador Gladson tem demonstrado, é o entendimento que converge, né, para o entendimento da Organização Mundial de Saúde, para o entendimento aqui dos nossos epidemiologistas, né? O entendimento de que cada cidade vive essa pandemia de uma forma específica, quer dizer, num ritmo próprio, né? Ela tem um comportamento geral, mas cada cidade vai ter o seu tempo, o seu momento próprio. A cada momento, então, nós temos que estabelecer as medidas necessárias para aquele momento. No caso aqui em Rio Branco, nós fomos muito precisos. Nós estabelecemos já medidas de isolamento. No primeiro momento, quando houve a necessidade, ali nós já fizemos essas medidas. Quando foram notificados os 3 primeiros casos, nós já estávamos com decretos prontos, já publicados, estabelecendo já as medidas que tomaríamos para garantir o isolamento social, para garantir atividades que necessitavam funcionar nesse período. Portanto, nós tomamos a medida no tempo certo. E agora estamos o tempo inteiro avaliando a necessidade de manter essas medidas e, quando chegar o momento, começar então a flexibilizar o que puder ser flexibilizado. Hoje eu vou ter uma reunião à tarde, como eu tenho feito no momento da decisão da suspensão das aulas, desde o primeiro decreto, depois no segundo da prorrogação, e hoje, novamente, eu terei uma reunião com dirigentes de educação do Estado, do município, das instituições de ensino particulares. Entendi. Nós vamos hoje, novamente, com a participação do Dr. Dantas, colaboração dele, nós vamos então avaliar esse cenário, o quadro da epidemia, da pandemia, melhor dizendo, aqui em Rio Branco, como é que está se comportando, e nós vamos então decidir se vamos manter as aulas suspensas ou se vamos então começar a pensar em flexibilizar em relação a isso. Pelo que está posto, eu penso que nós vamos caminhar aqui para prorrogar o decreto de suspensão. Por mais ou menos quantos dias? Nós temos uma situação nova
nesse comportamento aqui, nessa evolução da pandemia. Nós temos ontem, né? Ontem tivemos a primeira morte por Covid, confirmada por Covid. É muito lamentável. Eu já me solidarizei ontem nas minhas redes sociais com a família, uma família que eu conheço, a dona Antônia, inclusive, né? É a avó da minha ajudante de ordem, da Juliane, que é uma pessoa muito querida, que estava de férias e ontem tinha retornado ao trabalho. Minha solidariedade à família. E nesse momento o que nós temos que fazer, Muniz, por um lado, é manifestar mesmo solidariedade à família, nosso respeito e, ao mesmo tempo, olhar para essa situação que aconteceu e revisar os protocolos. Como é que ela foi atendida, se o protocolo foi cumprido, após o óbito, como é que se deu a notícia à família, quais foram os procedimentos de manejo, de velório, de enterro. São situações que nós não podemos errar. Portanto, temos que agora, olhando para esse caso concreto, revisar os protocolos para que não tenhamos nenhum problema também nesse momento difícil, que é o momento do óbito. Claro. E, ao mesmo tempo, entender que nós precisamos sempre olhar e respeitar as recomendações dos especialistas, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Hoje, quem não precisa sair de casa, quem não está trabalhando como você está aqui para levar a informação, eu que não tenho como, de fato, fazer a gestão dessa crise na cidade apenas de forma remota, pela internet, usando o WhatsApp, faço isso o tempo inteiro, mas tem situações que não dá para ser só assim, então também tenho que me deslocar, e tendo, evidentemente, os devidos cuidados, né? Mas para aqueles nossos companheiros da polícia, da segurança, da limpeza pública, da coleta de lixo, do pessoal que tá cuidando da área de saúde. Os irmãos estão fazendo as entregas aí. Exatamente, aqueles que estão na assistência social, os que estão cuidando dessa cadeia alimentar, que precisa continuar funcionando, porque a gente também não pode ficar sem alimento, né? Então, essas pessoas que estão na linha de frente desses serviços, elas merecem que quem não está na linha de frente desses serviços se cuide, não é? Fique em casa, evite sair de casa, só saia em caso de extrema necessidade. Nós não podemos brincar com isso. São vidas que nós precisamos preservar e ontem, assim, de forma triste, né, nós acompanhamos uma situação que a gente não pode considerar apenas como estatística. É uma vida, é uma pessoa que tem família, que tem história, e nós precisamos preservar vidas. Certamente. Atenção, produção, tem algumas fotos aí, você pode colocar aí, não se preocupem então com a ordem, a sequência, que aqui eu e a prefeita vamos falar sobre cada uma, tá? Pode colocar aí, a hora que tiver pronto. Aí a prefeitura mesmo enfrentando a crise, porque estados, municípios vão enfrentar, já estão, vai cair a arrecadação. Na verdade é isso mesmo, né, Muniz? Nós temos... Mas vocês estão, ou seja, estendendo a mão amiga, né? Sim, ao mesmo tempo em que a produção no país, né, o consumo diminuíram em razão das medidas de isolamento, é evidente que o setor público também, os entes públicos também começam a ter queda na sua arrecadação. Não cai do céu, né? O que a gente usa na prefeitura para fazer a execução de serviços... Pode voltar a foto anterior, Neto. É o que vem mesmo do pagamento dos contribuintes, olha só, pagamento dos tributos. Para os nossos deficientes visuais, isenção de ISS e taxa de expediente para renovação de certificado de permissão para táxi, mototaxistas, auxiliar de mototáxi, motofrete, frete, motoristas de aplicativos. Isso, nós isenção fizemos total. anunciei ontem 3 medidas que são de isenção para essas categorias, na sequência você vai ver, né, essas categorias de prestadores de serviço de transporte individual. Na sequência, se ele puder passar, pode passar a próxima, nós vamos ver a seguinte, né?
que essa aí é a prorrogação do IPTU, da parcela única do IPTU, com desconto de 20%, que foi prorrogada para o dia 30 de junho. Quem quiser pagar em parcelas, pagando até o dia 30, a primeira parcela tem um desconto de 10%. E aí divide o restante, né, em 5 vezes. É que, como se o ano fosse começar a partir de junho. Como se fosse começar a partir de junho, mas para a prefeitura, evidentemente, que ele começou dia 1º de janeiro, né? E tem ali um destaquezinho importante. Sim. Isenção total para quem paga até 131. Nós fizemos medidas assim, um pouco diferentes. Eu vou tentar, olhando um pouco mais, né, de uma forma mais didática, tem 3 medidas que são de isenção. Nós entendemos que para essas categorias que vão ter o tributo isento esse ano, nós, de fato, precisaríamos isentar, porque as pessoas vão voltar ao trabalho quando passar a pandemia e elas não vão ter condições de honrar com essa contribuição, com essa responsabilidade, né, com o município. Então, nós fizemos isenção. A isenção também das taxas para os permissionários dos espaços municipais, dos mercados, dos centros de compras, mas para que atividades? Não é para todas, para aquelas atividades que estão suspensas em razão do isolamento social, em razão do decreto estadual que estabelece que determinadas atividades não podem funcionar nesse período. Então, esses concessionários não vão precisar pagar a taxa que eles pagam mensalmente pelo box, né? Pela lojinha que eles têm lá instalada, pela pensão. Eles não vão precisar pagar até final de 2020. É uma isenção. Até o final do ano, legal. Assim como é a isenção também, é importante a gente falar, você já apontou ali, né? Que é essa isenção de... para quem paga IPTU até R$ 131,80, que é uma unidade de referência fiscal do município, quem paga IPTU nesse valor vai ter o seu IPTU de 2020 também isento. Seriam mais ou menos quantas? A população mais vulnerável da cidade, né? Mais ou menos São de quantas mais mil pessoas baixa aí? renda. Nós temos aí mais de 10 mil pessoas. Nessas 3 medidas de isenção, a Prefeitura vai alcançar, com esse apoio solidário, com essa mão amiga, vai alcançar quase 12 mil pessoas. 11.800 contribuintes vão deixar de contribuir esse ano como uma medida de apoio da Prefeitura, uma medida de apoio de todos nós, né, da cidade de Rio Branco, para aqueles que mais precisam. Que bom. São 11 horas e 30 minutos, nós vamos fazer o primeiro intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos. Aí depois você vai poder enviar perguntas via WhatsApp, o Neto vai disponibilizar aí para você. A gente vai conversar com a prefeita aqui, ela vai responder na medida do possível. Tá? Tem outras informações também. Em 2 minutos a gente volta com a entrevista ao vivo com a prefeita Socorro Neri. Até já. Estamos de volta com o RB Notícias, primeira edição ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Agora são 11 horas e 33 minutos em Rio Branco. Bom dia para você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujariri, Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades, são 22 no total, você nos prestigia, aliás, 22 municípios, tem mais cidades, né? 22 municípios, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Coloca aí o endereço eletrônico do nosso portal, Neto, por gentileza. Lá você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Você tem também acesso a artigos sobre vários assuntos. O artigo do Dr. Narciso, a minha coluna, nós estamos temporariamente suspensos, né? Estamos na quarentena, mas voltaremos em breve, tá bom? 11h34, vamos aqui, porque o governo federal lançou hoje, está disponível já, um site exclusivo para atender as pessoas aí que serão contempladas com a ajuda emergencial. É o site Auxílio Caixa, tá?
Qualquer dúvida, você vai no Google, qualquer outro site de busca, Auxílio Caixa, você vai lá e tira todas as dúvidas. Tem também um aplicativo, Auxílio Emergencial, você pode baixar. Agora, pessoal, quem recebe Bolsa Família e quem é cadastrado no Cadastro Único, né, CAD Único, ou o pessoal que é cadastrado também como microempreendedor individual, não precisa se preocupar, porque o governo federal já sabe quantos são e onde estão. Vocês vão receber automaticamente nas contas. Não precisa nem ir às casas lotéricas, aos bancos receber. Você pode fazer suas compras com cartão. Evita esse movimento, né, prefeito? Se por acaso aí, sim, você não tem cadastro, aí o governo não sabe que você existe, aí você vai ter que se cadastrar pelo WhatsApp ali, pelo aplicativo. Ou no site você tira algumas dúvidas. Ah, tinha algum problema, então você liga para o número 111. Ah, meu CPF deu cancelado? Não se preocupe, você vai tirar suas dúvidas na Caixa Econômica Federal, na Receita Federal, pela internet mesmo, você vai resolver o problema e vai receber sim o seu dinheiro, não se preocupe, ok? 11h36, nós temos aqui o apoio do Arasuper, a maior rede de supermercados do Acre, que engloba também o Araújo Mix, uma mistura de atacado e varejo em um só lugar, o que eles chamam de atacarejo. Temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional importado, e também da oficina do meu amigo Sampaio, que transforma a sua máquina de lavar. Sobretudo se for o Brastemp, Electrolux, uma máquina velha é uma máquina nova. Você vai pagar uma mixaria por isso, vai ter uma máquina nova em sua casa. E garantia de 6 meses a 12 meses, ok? Se você perdeu o primeiro bloco do programa de hoje, RB Notícias, nós estamos aqui, ao vivo com a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, do PSB. Prefeita, as medidas emergenciais tomadas pela prefeitura também privou, com medida de isolamento social, as pessoas de alguns espaços. Por exemplo, Porto Florestal está fechado, Parque Ambiental Chico Mendes, Capitão Siriga, enfim. Qual é a previsão de isso voltar à normalidade, assim como as aulas? Então, nós estamos acompanhando, né, monitorando o comportamento da pandemia na cidade de Rio Branco e estamos o tempo inteiro dialogando com os especialistas, buscando identificar o momento exato de fazer a adoção de uma nova medida ou de endurecer uma determinada medida e também o momento de flexibilizar, quando isso for possível. No momento, a orientação que temos é de manter a prorrogação dessas medidas que buscam fazer o isolamento social. Agora, nós temos governabilidade sobre espaços municipais, espaços que nós temos condições de fechar o portão e não deixar que ali dentro aglomerem, né, pessoas. Há outros espaços que são espaços mais abertos, como os parques, né, da maternidade, Parque do Tucumã, aquele parque ali no entorno da UFAC, que também é Parque do Tucumã, mas mais para o lado ali do IP. Isso. Eu sei, por informações que nos chegam, de que ali está ocorrendo aglomeração. Ali é onde dá mais trabalho. E é evidente que as pessoas... Lago do Amor e tudo. É evidente que as pessoas não precisam deixar de praticar atividades físicas. Pelo contrário, né? É recomendado que nesse período você mantenha uma rotina, mantenha um programa que inclua também atividades físicas. Agora, não precisa ser num local onde todo mundo vai ao mesmo tempo. Você pode fazer isso no quintal da sua casa, na varanda, enfim, criar outras formas de fazer isso, né? Claro. E está ocorrendo realmente aglomeração. E aí, Muniz, entra uma coisa que todos nós precisamos entender. Os gestores públicos fazem a parte que lhes cabe, mas nós, sociedade, cada um de nós, é que temos que tomar rédeas disso, é que temos que, de fato, fazer essa autodisciplina, né? Nós temos que nos disciplinar. Nesse momento, a única coisa que se recomenda é que se tenha mesmo esse cuidado com evitar aglomeração. Quer dizer, fica em casa, não tem necessidade de sair, ninguém vai morrer por não praticar atividade física ao ar livre, num parque determinado, onde estava acostumado, por um período de um mês.
Ninguém vai morrer por conta disso. Claro. Agora, se nós não tivermos o cuidado e acabarmos sendo contaminados e contaminarmos outras pessoas, aí sim pessoas podem morrer. Legal. Nós temos algumas perguntas aqui. Antes, porém, o coronavírus não foi suficiente, não foi capaz de prejudicar o calendário de vacinações, né? Não, nem poderia, porque essa vacinação contra o vírus da influenza é uma vacinação muito importante, inclusive como medida para evitar que pessoas adoeçam, né, fiquem gripadas nesse período e possam confundir os sintomas da gripe com os sintomas do coronavírus. Além disso, quando a pessoa adoece, né, ela vai buscar a rede de saúde. Então, a gente pode ter pessoas buscando a rede de saúde por estarem gripadas, e isso sobrecarregaria o sistema de saúde. A primeira etapa da campanha é uma campanha em 3 etapas. A primeira está sendo assim um sucesso na cidade de Rio Branco. Nós tivemos 2 grandes estratégias, que foi a estratégia da visita em casa, da vacina em casa, as pessoas idosas, né, nessa primeira etapa, e os profissionais de saúde, que foram realmente os beneficiários dessa primeira etapa, as pessoas idosas foram vacinadas em casa. E também naquela outra medida que nós instalamos ali na Avenida Nações Unidas, né, em frente ao 7º Beck, o chamado drive-thru, que nada mais é do que uma passagem. Você passa dentro do carro, sem precisar sair do carro, é vacinado ali mesmo, né? No próprio carro é vacinado. E isso deu foram 2 estratégias muito eficientes. Eu achei legal. Muito eficientes nós lá em mesmo. casa nós não solicitamos, mas a prefeitura foi. Sim. E na vacinou vacinação em minha casa, quem não estava cadastrado, né, no Sistema Municipal de Saúde, nos CRAs, quem não estava no Lar dos Vicentinos, nem na colônia Souza Araújo, mas que ligou dizendo, informando, aqui na minha casa tem uma pessoa idosa, dava o endereço, a equipe foi lá vacinar. Legal. Vamos começar as perguntas agora. E eu vou fazer um E agora nós aqui. Vamos começar, Muniz, desculpa, a segunda etapa, né? Uma etapa para os profissionais, uma etapa para os profissionais da segurança pública, para os professores, né? Que agora começa. Então, cada etapa tem um público definido. Mas nós vamos tratar disso, vamos informar. É o mesmo programa do Ministério da Saúde, é um programa nacional, né? 11h42, gente, não me ligue, por favor, não dá para... Eu não vou atender aqui, vai prejudicar quem está enviando mensagem pelo WhatsApp, mensagem de texto. Prefeita, antes de fazer a primeira pergunta aqui, retransmitir, fazer um pedido à senhora. A senhora é educadora, é doutora e gosta das coisas nos seus mínimos detalhes. Só para a gente ganhar tempo, eu queria que fosse um mais pouquinho direto. mais... Vamos lá. A primeira pergunta, eu já tenho querendo criar conflito aqui entre a senhora e a OMS. Ele pergunta, o que a senhora acha da Organização Mundial de Saúde ter omitido informações sobre o Covid-19? Eu não tenho essa informação de que a OMS omitiu informações sobre o Covid-19. Acho que se refere àquele caso lá da China, que não tenho essa informação e sinceramente, a preocupação hoje é com a pandemia no município de Rio Branco e com as medidas que nós devemos tomar para salvar vidas. Essa é a minha prioridade, essa é a minha preocupação. Há mais de um ano a senhora reduziu várias secretarias, extinguiu outras, e um telespectador quer saber o seguinte, a senhora vai reduzir a máquina? Mais ainda? Olha, hoje reduzir significaria fechar atividades essenciais. Não tem mais gordura nenhuma na prefeitura para ser reduzida. Nós fizemos isso no final de 2018 e nos deu um bom fôlego para trabalharmos com recuperação de ruas, com recursos próprios, na ordem de 50 milhões, no ano de 2019. Esse ano, o nosso planejamento contemplado no orçamento municipal estava muito redondinho, Muniz. Nós teríamos condições de fazer muito mais do que fizemos ano passado com recursos próprios. Esse cuidado continuado que nós temos tido nos daria essa condição agora em 2020. Ocorre que vem a pandemia, com as suas implicações, né, econômicas, sociais e também com acréscimo de serviços. Ao mesmo tempo que reduz receita da prefeitura,
nós temos que ampliar serviços na área de saúde, na área da assistência, para garantir que a população tenha, né, esses efeitos da pandemia reduzidos. Legal. O sindicalista Marcos Maia, do Sintraba, quer saber da senhora o seguinte: alguns caminhoneiros e caçambeiros foram prejudicados também com a crise. Ele quer saber se vai ter também isenção, algum incentivo para esses profissionais. Nós, nesse momento, chegamos a uma isenção que totalizam 3 formas, né, 3 isenções feitas para categorias diferentes, que totalizam 2.600.000 do orçamento da Prefeitura. Hoje, seria muito temerário a Prefeitura avançar em isenções. Seria temerário porque colocaria em risco serviços que são essenciais para a população. Legal. Nós fazemos sempre lá com muita cautela, Muniz. Nós vamos até onde é possível, sem colocar em risco serviços essenciais. E nesse momento é o que era possível. Bom dia, Fábio Júnior do Vila Acre. Muito obrigado, pessoal do Vila Acre, segundo distrito aí. O governo liberou o site para cadastro de auxílio, porém está dando erro. Tanto o site, quanto nos aplicativos. Contudo, queria saber se quer saber se vai ter mais semanas. Não, ele quer saber o seguinte: ele está com diarreia há mais de semanas e gripe. Ele está com medo de estar com Covid-19. Bom, ele pode buscar atendimento, né, nas nossas unidades de saúde, ele pode ir às UPAs, e é evidente que se o médico que atender considerar que seja sintoma, vai encaminhar ali para a UPA do 2º Distrito, que é a unidade de referência, né, para pacientes com suspeita de coronavírus. É a única coisa que eu posso dizer a ele. Quanto ao sistema do governo federal para esse apoio emergencial, de fato é preciso buscar a Caixa Econômica, se informar com ela. A Caixa, inclusive, está disponibilizando 3 links diferentes, né, de contato, para que as pessoas se informem, para que façam a solicitação do benefício. As prefeituras e governos do estado não têm envolvimento nessa operacionalização. Aqui 3 perguntas em uma só para a gente ganhar tempo. Ele já fez o cadastro, quer saber se foi contemplado ou não. A outra, a dona Francisca, ela quer saber se tem direito a receber os R$ 1.200, porque mora só com os filhos. O outro quer saber se... Boa tarde, eu gostaria de saber quem tem um cartão cidadão é cadastrado no CAD único. De fato, eu não sou uma pessoa adequada para tirar essas dúvidas, né? Como eu disse agora na pergunta anterior, respondendo a pergunta anterior, é um programa do governo federal operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Não há envolvimento das prefeituras e dos governos de estado na execução, na operacionalização desse programa. Bom dia. Quem tem cartão cidadão, mas recebia Bolsa Família, são foi perguntas cortado. nessa mesma linha. Recebe com o cartão? Olha, quem teve o benefício suspenso, mesmo assim, segundo informações, vai receber. Agora, durante esse período, vai ser suspenso também. Depois você vai ter que se procurar os órgãos competentes para saber o que aconteceu para você ter o benefício cortado. Se nós pudéssemos, assim, olhar para o que está na governabilidade, no âmbito, né, do município, porque realmente em relação a esse programa, eu tenho as informações que todos têm, né, pelo que tem sido divulgado na grande mídia. Então, gente, vamos explicar até melhor. Quem não vai receber? Quem não vai receber? Quem tem carteira assinada, quem trabalhou ou tem algum tipo de renda comprovada, esse não vai receber. Mas quem está desempregado, quem é do Bolsa Família, quem é do MEI, vai receber sim. Com relação a você vai ser 1.200 ou 600, aí vai depender de outras coisas. Por exemplo, quem mora só, uma família, uma senhora que é arrimo de família, essa recebe R$ 1.200. Essas são as informações gerais, gerais, é o limite máximo, né, por família, de que é um apoio do governo federal, um apoio da União para
os trabalhadores informais que ficaram, né, sem receita, sem renda, nesse período, em razão das medidas e da recessão econômica desse período da pandemia. Mas as informações devem ser buscadas no site da Caixa Econômica, que hoje já, inclusive, disponibilizou links. Quem quiser olhar as redes sociais da Prefeitura de Rio Branco, nós hoje divulgamos os links, 3 links, em que o cidadão pode entrar ali e buscar essa informação. Mas nós não temos, né, nenhuma participação nessa execução. Nós divulgamos aquilo que nos chega, para ajudar nessa informação. Tem algumas pessoas tentando acessar o site e não conseguem. Gente, eu vou dar outra dica. Ao invés de ficar acessando o site, digitando o site, você vai em qualquer um site de busca, no Google, e aí digita Caixa Econômica Federal, que aí você consegue, tá bom? Então é isso aí. Eu vou te sugerir, estou aqui pedindo ao André que passe para a tua equipe. Nós temos um card que tem esses links nas nossas redes sociais. Estou pedindo que ele peça para Socorro Camelo e você projeta aqui. Você já vai, envia ali diretamente para o Neto, tá, o André, tá? Aí ele coloca aí na tela. Pronto, gostei da sugestão, prefeita. Outra pergunta aqui, gente, olha, eu fazia faxina quando aparecia. Com o surgimento da doença ficou mais difícil, porque não tem mais clientes. Eu posso receber mas ela tem um benefício do Bolsa Família. Ela quer saber se pode receber o benefício. Olha, a informação pública a respeito disso é de que quem está nessa situação é um trabalhador informal, né? Não está trabalhando nesse período, ela pode receber, ela recebe Bolsa Família. O que ela vai poder fazer? Ela vai ter que optar pelo que for maior, pelo que for melhor para ela. Certamente vai ser a ajuda agora. Certamente a ajuda. E aí, nesse período, vai ficar suspenso, né? Fica suspenso. Depois que passar, então, a ajuda emergencial, volta. Volta para o que era antes. 11 horas e 51 minutos, você pode enviar mensagem de texto diretamente aqui para a prefeita, tá? Tirar algumas dúvidas. 11h51. Prefeita, afinal de contas, existe, então, essa possibilidade de, gradativamente, alguns serviços voltarem a funcionar normalmente. Todos nós estamos muito preocupados. Não vai ser de uma hora para outra, assim. Todos nós estamos muito preocupados, Muniz, com essa situação das pessoas, né? Que realizam trabalhos informais, pequenos comércios, que não têm liquidez nenhuma, que o que vendem hoje vai ser usado para comer amanhã. É essa a realidade de muitos trabalhadores, muitos pais de família da nossa cidade. Eu diria até mais assim, antes de ir mais direto a responder o que você me perguntou, é de que nós estávamos já vivendo uma recessão econômica. A percepção já que eu tinha, por andar na cidade, por conversar com as pessoas, era de que a nossa população já estava empobrecida, empobrecendo. Com essa pandemia agora, com o comércio sendo fechado, serviços sendo também vedados o funcionamento, nós, de fato, essa situação de fato se agravou. Então, isso nos causa muita apreensão, muita preocupação, de termos pessoas hoje passando dificuldades, passando fome, né? Na cidade de Rio Branco e no estado do Acre todo. Legal. Agora, nós temos que ir estabelecendo as medidas conforme a evolução. Nesse momento, não dá para dizer que a gente pode voltar à normalidade, que vai voltar tudo a funcionar. Isso seria catastrófico para a nossa cidade, né? Agora, é evidente que vai chegar o momento em que determinadas atividades que hoje estão sem funcionar por conta da medida sanitária estabelecida, essas atividades vão poder voltar a funcionar. E voltar a funcionar de que forma? Da forma que funcionava antes? Evidente que não. Todos nós vamos ter que nos adaptar. Não tem por que uma pessoa que tem um salão de beleza não possa funcionar, desde que ela adote a proteção adequada, tanto para ela quanto para o cliente, desde que ela atenda por hora marcada, que não crie ali uma aglomeração. Não tem por que uma vendinha, um comércio também não funcionar, desde que adote também essas medidas, desde que mantenha as pessoas longe uma das outras, pelo menos 2 metros, né? Em ambientes arejados.
Então, são ajustes Sim. que nós vamos ter que orientar a população, orientar cada atividade, para que, ao retornem da forma correta, sem causar prejuízos, né, à saúde pública, à saúde de todos. Certamente. 999-366441 é o telefone para você enviar a mensagem via WhatsApp, tá bom? Mensagem de texto. A hora que tiver pronta aquela imagem, pode colocar então, o Neto, por gentileza. 11h55. Cadê a imagem? Enquanto isso não acontece, uma pergunta aqui interessante também, não sei se está ao seu alcance, prefeita. Ela gostaria de saber o seguinte: há possibilidade de mensalidades serem reduzidas na rede privada? Já o que as pessoas precisam entender é que, embora as aulas presenciais estejam suspensas, as instituições continuam mantendo, né, os seus servidores, os seus professores, as suas equipes, continuam mantendo despesa com energia, com manutenção do espaço. Quer dizer, não dá para fazer essa leitura simples de porque suspendeu aula, nós vamos agora suspender mensalidade. Esse é o momento de sermos compreensivos e solidários, e também justos, né? Nenhuma escola vai sobreviver se os pais, nesse período, escolas particulares, né, lembro aqui, se os pais, nesse período, não pagarem as mensalidades dos filhos. Está aí, ó, utilidade pública, né, prefeita? Sim. Sobre o coronavírus. Mesmo. Esse nós divulgamos hoje, tá ruim a leitura, eu imagino, dos links, né? Mas vai na página da Prefeitura, no Facebook, ou no Instagram, lá, né? E vai encontrar, de fato, essa informação. Porque nós temos que inclusive, orientar, Muniz, que as pessoas tenham muito cuidado com as informações a respeito desse auxílio emergencial. Busque informações realmente oficiais, e não de quem envia, de quem fica enviando aí nos grupos de WhatsApp, diretamente para os WhatsApp das pessoas. Não se deixe levar por essas informações. Busque informação oficial. Só abra um link oficial. Tá aí, gente. Então, pelo site da Prefeitura, você tem acesso a todos os outros sites, tá Sim. bom? Muito melhor, muito mais fácil, ok? Quem fez a pergunta anterior foi a dona Ana. Tem outra pergunta aqui. Ela quer saber o seguinte: o que você acha sobre deixar os alunos sem estudar? Eles irão repetir o ano ou vão estudar nas férias? Eu não creio que essa pandemia vá durar na nossa cidade com essa preocupação que nós temos nesse momento de manter o isolamento o ano inteiro. Nós vamos ter condições, eu acredito que muito em breve, de retornar às atividades de aulas presenciais. Agora, faremos isso no momento em que for adequado e que isso não coloque em risco a saúde não apenas das crianças, dos alunos, mas dos funcionários, dos profissionais que trabalham nas escolas, nas universidades, e que não coloque em risco também os idosos, as pessoas com doenças crônicas que moram com esses alunos. É uma grande preocupação. Conversava ainda ontem com o doutor Tó, quando ele me repetia isso. A grande preocupação para o retorno das aulas é a preocupação que nós moramos numa cidade em que muitos idosos, muitas pessoas com doenças crônicas moram junto no mesmo cômodo, em casas muito pequenas, com crianças, com alunos, né? Quer dizer, essas crianças, esses alunos vão para a escola, retornam e convivem com os avós e convivem com pessoas que já têm uma doença pré-existente. Seriam transmissores da doença. Seriam transmissores, e aí imaginemos a catástrofe disso. É claro que tem pessoas que moram em casas grandes, amplas, que dá para isolar os idosos, não ter contato, né? Ficar mais separado, não ter esse contato próximo. Mas essa não é a realidade da maioria da população de Rio Branco. Vamos tentar ajudar essa outra pessoa aqui. Aqui é Jane, do São Francisco. Queria saber quem recebe o Bolsa Família e recebe salário, tem direito ao auxílio?
emergencial? Olha, quem recebe Bolsa Família, já foi dito que tem Automático. direito, mas vai optar pelo que for, vai ter que optar por um ou por outro. Agora, quem recebe salário, continua recebendo salário, a rigor não está dentro da medida, né? Não está dentro da medida estabelecida pelo governo. Que a medida é para os informais e para os MEIs, né? Então, eu não sei, busca a informação na Caixa, mas me parece que não é o caso dessa pessoa. Vamos a mais um intervalo. Voltaremos em 2 minutos com o último bloco, entrevistando a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery. Agora são 12 horas pontualmente no Acre. Até já. Voltamos com a RB Notícias, primeira edição, ao vivo na sua TV Rio Branco, na 8.1, agora são 12 horas e 2 minutos no Acre. Agora é boa tarde. O programa começa de manhã e termina tarde. Boa tarde para você que nos prestigia na capital Rio Branco, você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plástico de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios, você nos assiste, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal orriobranco.net. Aliás, o nosso diretor Márcio Nunes manda avisar a todos vocês, tá, que estão nos prestigiando, que daqui a pouquinho, após a entrevista entrevista na íntegra com a prefeita Socorro Nery estará disponível no portal orriobranco.net. Tá bom? Isso mesmo. 12 horas e 3 minutos. Prefeita, a senhora tocou num assunto agora há pouco, mas só para reforçar, ontem, segundo informações, tinha milhares de pessoas lá no Parque do Tucumã e naquele outro parque ali, aquele outro espaço do IP. Sim. Complicada a situação, eu não sei, né? o que está faltando, né, para as pessoas entenderem a importância de permanecer em casa, a importância de evitar aglomeração. O que está faltando? A Polícia Militar vai ter que ir lá, parar as pessoas, mandar que vão para casa, nós vamos ter que multar pessoas. O que falta para compreender? Por que as pessoas não podem ser conscientes, responsáveis nesse momento, não apenas com a sua saúde, mas com a saúde de todos, né? O que falta? É algo para mim assim inadmissível, um absurdo. Nós temos que criar medidas que endureçam isso para que as pessoas se cuidem. É para que elas se cuidem, ao se cuidarem, cuidem também das outras pessoas. Prefeita, na semana passada, precisamente na quinta-feira, a Assembleia aprovou um projeto de lei, deve ser sancionado ou não pelo governador, que, de autoria do deputado Elivaldo Magalhães, aprovado pela maioria dos deputados, evidentemente, que suspende por 90 dias os empréstimos dos servidores públicos estaduais, envolvendo aí também o do Poder Legislativo. Os bancos já reagiram, eles até admitem suspender, mas nada por força de projeto de lei. Eles acham que, eles dizem que eles veem inconstitucionalidade da matéria. A senhora está conversando também com os bancos, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, deve ser estendido também aos outros bancos. Como é que está, então, esse processo? Há possibilidade de também esse benefício ser estendido ao município? É claro que, né, num momento como esse, todo mundo quer ajudar, né, quer estabelecer medidas que ajudem a população a fazer essa travessia, né, diminuindo os impactos, diminuindo as dificuldades que cada um está passando e vai passar. Agora, nós precisamos ter sempre o bom senso, ter sempre a cautela de não estabelecer uma medida que depois se torne prejudicial ou mais prejudicial aos servidores, por exemplo, que é o caso dessa medida. Eu tenho o entendimento de que é inconstitucional, entendimento construído com a minha Procuradoria Jurídica, Procuradoria do município, de que essa é uma medida inconstitucional, e nós temos feito uma articulação com os bancos. Ontem tivemos boas conversas com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, onde nós identificamos, Muniz, o seguinte, que essas instituições bancárias, elas já estão desde 19 de março, fazendo
apresentando propostas, né, para os seus clientes, porque o consignado, ele na verdade é um contrato entre o servidor e a instituição financeira. A prefeitura ou o governo do estado entram apenas intermediando. Nós fazemos um convênio com cada uma das instituições, de modo que os nossos servidores possam fazer operação de crédito e essa operação está consignada na folha de pagamento dos servidores. Em razão disso, se entende, né, que há uma cobrança de juro menor do que se não estiver consignado. Então, daí a se tornar um pouco mais vantajoso, né, para o servidor, embora esses juros estratosféricos não sejam nunca vantajosos para ninguém, né? Mas o que nós estamos vendo é que a medida tem que ser uma medida adequada com os bancos. Uma lei estadual, uma lei municipal suspendendo o pagamento, teria que tipo de consequência? Ontem analisamos isso e identificamos o seguinte, que no momento em que a prefeitura, por exemplo, se chegasse a ter essa lei municipal e fizesse a ruptura desses contratos, né, por força dessa lei municipal, nós estaríamos rompendo o contrato, o convênio da prefeitura, não estaríamos mais fazendo a consignação, mas os servidores continuariam com o compromisso, com a responsabilidade com a instituição. E no momento em que a prefeitura romper o convênio de forma unilateral, a prefeitura também se torna inadimplente com aquela instituição. Nenhum outro servidor vai poder solicitar operação de crédito enquanto perdurar essa inadimplência. E essa inadimplência, no caso da Caixa Econômica, com a qual nós temos outras operações de crédito, inclusive para serviços na cidade, com a qual nós temos contratações de repasse de recursos de emenda, se torna complicada porque nós passamos a ficar inadimplentes em todas as operações. O Banco do Brasil está oferecendo o que para os servidores hoje? Nos informou isso de forma muito clara, oferecendo renovação ou contratação de novas operações de crédito. E nessa renovação ou na contratação de novas, uma carência de até 180 dias, onde o próprio servidor vai negociar e vai optar por quanto tempo ele quer essa carência. Mas no caso dos contratos atuais com o Banco do Brasil, renovação com carência. No caso da Caixa Econômica, já há uma proposta muito melhor para os servidores, né? Que é a proposta de quem tem contrato atual com a Caixa pode pausar esse contrato por 3 meses. Ou seja, suspende por 3 meses. E essas 3 parcelas vão para o final do contrato, sem precisar fazer renovação. Quem quiser um contrato novo também pode pausar 3 meses e essas parcelas, né, são diluídas mais à frente. Então, assim, são propostas já das próprias instituições. Os bancos são flexíveis também, né? Eu considero que, para o servidor, a melhor coisa que ele pode fazer hoje é, de fato, saber... Cada um é que sabe onde é que o sapato aperta, né? Então, saber se de fato ele precisa fazer essa renovação ou contratar essa operação de crédito nova e buscar qual instituição financeira oferece uma melhor vantagem para ele. Essa decisão por meio de lei, uma lei que não há nenhum advogado, nenhum procurador com quem eu tenha conversado que diga que nós teríamos legalidade para fazer isso. Não é assim que vai se resolver. Eu não tenho um compromisso... É uma esfera federal, né? O meu compromisso, evidente, que é com o servidor, mas fazendo, inclusive, essa ressalva de que ele tenha esse cuidado, essa cautela, para não entrar num barco furado, como a gente fala por aí. Com esse seu comentário, a senhora já respondeu aqui dezenas de perguntas. Vamos aqui amarrar outros aqui. É o seguinte... Algumas perguntas no sentido, eles querem saber sobre quem tem verbas rescisórias para receber. Verba rescisória de onde? Não sei, não falou. Porque, assim, da prefeitura eu não conheço nenhum caso de verba rescisória pendente. Já sei o que é. É que as pessoas aproveitam o momento e são em relação ao Estado.
Certamente. Ah, sim. Desculpa, ela não pode eu só responder. falo pela prefeitura. Tá certo. Agora tem outra aqui. Sou professor da rede municipal. Os dias letivos serão perdidos? Já estão perdidos. Serão pagos? Quer saber? Nenhum servidor municipal teve salário suspenso. Todos estão recebendo. Agora, no que se refere à educação, ele deve saber, esse colega professor deve saber, que há uma legislação que estabelece uma quantidade de horas que tem que ser cumpridas e uma quantidade de dias letivos. Houve uma medida provisória tirando a obrigatoriedade de cumprir 200 dias letivos, mas não tirou a obrigatoriedade de cumprir a carga horária. Como a única forma, né, de cumprir carga horária hoje é dentro daquele período que nós temos mesmo de aula, vamos imaginar, 7 a meio-dia, nós não temos como colocar o mesmo aluno manhã e tarde na escola, porque nós não temos estrutura para transformar as nossas escolas em escolas em tempo integral, nós vamos ter que cumprir a quantidade de horas exigida pela LDB. Isso não está em discussão. E é evidente que quem é profissional da educação sabe disso já. Claro. Ele vai trabalhar e vai cumprir o ano letivo cumprindo essa carga horária. Tem alguns telespectadores aqui preocupados em saber se o secretário municipal de educação vai ser demitido ou não, vai sair. O nosso amigo Moisés Diniz foi secretário de Educação até sexta-feira. Por iniciativa dele, decisão dele, ele pediu exoneração do cargo. E essa é uma decisão sempre que cabe, que nesse caso coube a ele. Ele pediu exoneração do cargo. Eu estou hoje fazendo a nomeação da pessoa que vai assumir a Secretaria Municipal de Educação. Quem é o substituto ou a substituta? É uma substituta, eu tenho muito respeito por essa pessoa que estou nomeando, é uma professora da rede municipal de educação e também da rede estadual, foi diretora de escola, presidiu o Colégio de Diretores de Escolas Públicas do município, é secretária, presidente do Conselho Municipal de Educação, portanto, é uma pessoa com larga experiência em gestão da educação, com respeito dos seus pares e que vai nos ajudar muito na conclusão desse nosso mandato, que é a professora Vômia. Muito bem, muito obrigado aqui ao meu amigo Andrilo, os demais membros da equipe da prefeita, a nossa colega jornalista também, Socorro Camelo, diretora de comunicação. Prefeita, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Como eu falei no início do programa, é sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigada. Sucesso. Estou à disposição, Muniz. Muito obrigada. 12 horas e 14 minutos. Lembrando que a entrevista está disponível para você. Daqui a pouquinho estará, no portal riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. 12 e 15 agora. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.